Se a liberdade é tão cara pra gente, por que nós aceitamos não tê-la? Essa indagação foi pauta de uma grande obra de Etienne de La Boétie, Discurso sobre a Servidão Voluntária, que é essa obra aqui que nós vamos falar um pouquinho. Não só sobre esse lance da liberdade no sentido de uma análise estatal, né, da monarquia, da tirania, nós vamos falar como que isso se traduz para a nossa vida como indivíduo, né? Aos 18 anos de idade apenas, Etienne de La Boétie escreveu essa obra aqui e faleceu aos 32. As grandes indagações dele eram do século XVI, né, onde ele acompanhava algumas monarquias e começou a questionar sobre a transformação do rei para um tirano. Mas não acontecia só no lance da monarquia. Ele viu impérios, né, ele estudou sobre isso e ele tirou algumas conclusões ali sobre a liberdade. Por que nós escolhemos servir alguém, seguir um líder? Por que nós escolhemos as correntes e não a liberdade, sabendo que a liberdade é algo natural? Em determinado momento aqui, ele não consegue entender como que um tirano com poder limitado, uma pessoa única, um ser humano de carne e osso, consegue dominar uma nação, né? Consegue fazer com que as pessoas sigam de olhos fechados todos os mandamentos ali. Não é só uma questão democrática dos dias de hoje, né? É uma questão de escolha da servidão, né? Entre tudo que ele apresenta nesse livro aqui, que é um livro curtíssimo, de só 62 páginas, ele traz esse lance de você questionar, saber que aquilo é ruim, mas você não conseguir se levantar para ir em confronto a isso, né? A liberdade ela só é cara para quem é livre. Para quem já nasceu preso, não sabe o valor que tem, né, a liberdade. Então ele traduz aqui pra gente assim, monarquias caíram, impérios caíram, mas todos eles têm algo em comum, que é os seus súditos, né? Os seus súditos que escolhem servir aquele líder, né? Mesmo ele sendo um tirano, mesmo ele sendo egoísta, mesmo ele maltratando o povo, ainda assim tem quem defenda. Entre vários ensaios aqui que ele também coloca o poder que a fábula, né, o mito em relação a esses líderes, como que eles motivam as pessoas a segui-los, né? Histórias que motivaram as pessoas a ver os seus líderes como seres divinos ou com poderes extraordinários, e aí você acaba não só escolhendo servi-lo, mas também escolhendo gostar daquilo, né? É como se a servidão fosse uma escolha, como se fosse agradar um ser sobrenatural, como se fosse viver um momento histórico muito importante. Então você abre mão da tua individualidade para viver esse momento que é essa tirania, né? E a gente, trazendo para os dias atuais, né, tentando trazer isso aqui nos dias democráticos, a gente talvez não veja tanto isso acontecer no sentido de sofrer pela falta de liberdade. Mas tem algumas coisas na sociedade atual que nos acorrentam, né? Viés político, escolhas cegas de alguns lados, defender politicagem, defender partido político, defender o próprio político nos dias de hoje é uma forma de corrente, e se Etienne de La Boétie visse o que acontece nos dias de hoje, não seria diferente do seu discurso, tá? Porque ele coloca o seguinte, a gente quando está sendo privado da liberdade por questão de outros países, por questão de uma guerra, por exemplo, lutamos com unhas e dentes. Mas quando esse líder, ele é autóctone, né? Ele saiu do meio do povo e ele domina o povo não consegue fazer um levante. E há também, que eles colocam aqui, uma forma de amansar essa população através de jogos, através de exibições, através do entretenimento, que é o que acontece até os dias de hoje, né? Uma sociedade que está feliz, uma sociedade que não se incomoda com o que acontece, provavelmente ela não terá força para ir tirar, né, o déspota ali, tentar tirar esse tirano do poder, né? E mesmo com a democracia isso não é garantia de que não aconteça. E veja, 5 séculos atrás já se falava sobre essa ideia de rebanho, né? Essa ideia de pessoas seguirem uma vida como um cordeirinho. E assim, você não vai sentir falta de algo que você nunca teve. Se você nasceu num sistema viciado em que priva você de sua liberdade, você acha que aquilo é o normal, aquilo é a norma, né? Então aquilo não te causa um constrangimento, não te causa uma frustração, então provavelmente você passará a sua vida toda seguindo esse mesmo sistema. Agora vamos jogar pro lado mais individual, tá? Esqueça o lado Estado, né? Vamos pensar nas nossas relações do dia a dia, sem querer entrar em termos psicológicos. Não é o meu campo de atuação, também não é o propósito do Etienne de La Boétie falar sobre essa dependência emocional. Mas algo me chamou a atenção nos últimos meses, né? Aqui no Brasil principalmente, que é a quantidade de feminicídio. A quantidade exorbitante de feminicídio que tem acontecido. E nós estamos vendo todos os dias acontecer várias atrocidades e o povo ainda normaliza certos comportamentos, né? Tenho divulgado aqui nas minhas redes, sempre compartilho notícias, temas, páginas que tratam mais sobre isso, não sou um especialista da área, mas quando a gente fala aqui sobre a servidão voluntária, eu falo também sobre a escolha de seguir esse tirano, né? E a gente vê muito isso em relacionamentos horríveis, né? Em que as mulheres, principalmente, elas estão dentro de uma relação em que elas estão vendo a forma como o homem o trata, né? A trata e está vendo todos os sinais, todas as red flags possíveis, mas ela ainda assim acredita que nada vai acontecer. Até o dia fatídico que acontece, né? Esse lance que o Etienne traz aqui, de você estar num sistema viciado, de você achar
por falta talvez de uma referência masculina na tua vida, talvez um pai que represente um homem virtuoso, a criação dessa menina que acha que todo homem não presta, que todo homem é violento, que todo homem é passivo de agressão, porque homens são assim. E a gente está vendo cada dia mais as mulheres sofrerem, né, sendo mortas por qualquer motivo banal que seja, não por homens, né, por animais selvagens, né, porque homem que é homem não faz uma coisa dessa. Então a gente vê que a servidão voluntária, ela está num campo que merece estudo, tanto que esse livro aqui, bem curtinho, é um ensaio, né, um discurso do Etienne, e mesmo assim, 5 séculos depois, ainda estamos falando sobre isso, que são as escolhas, né, por que nós abrimos mão do nosso para viver com o outro, por que a gente prefere sofrer, talvez, essa falta de liberdade em prol de estar na presença do outro, em prol de se animar, mas é uma vida também rasa e pequena, no sentido de que você está sempre tendo que ficar alerta. Você sempre tem que ficar vendo os próximos passos, os ouvidos muito atentos, os olhos sempre observando muita coisa. Não é uma vida de paz, é uma vida miserável, né? Haja vista que eu tinha até trata aqui que a natureza e Deus, vamos colocar dessa forma, nos deu tudo que precisa para uma vida boa, né? A gente tem a terra aqui, tem a natureza que dá tudo que a gente precisa. Os animais, inclusive, eles não aceitam não ser livres, né? Se você prende qualquer tipo de animal, ele vai lutar com unhas e dentes para se libertar, porque a privação da liberdade é algo que está intrínseco em todo ser vivo, né? Preciso ser livre. E porque às vezes nós aceitamos ficar presos a situações, né? Relacionamentos ruins, trabalhos ruins, ambientes ruins. E aí a gente tem que repensar qual levante eu tenho que fazer na minha vida. Se eu tenho alternativas de sair disso, não tenho, então eu tenho que começar a trabalhar na minha mente a fabricar uma alternativa para que seja bom e plausível para mim. Então recomendo, tá? Etienne de La Boétie, discurso sobre a servidão voluntária, fala muito mais sobre política e Estado, mas eu quis trazer esse lance do feminicídio que não é algo comum, não podemos normalizar. Tá bom? Forte abraço.